Você alguma vez na sua vida já precisou se fingir de morto? Pois é. Esse é mais um conto de H.L. Colbert, Tanatose, Fingindo de Morto. Fica com a gente até o final. Tanatose, Fingindo de Morto. Era um casal perfeito. Moravam ali, naquela casinha no meio da floresta, onde todo o alimento vinha do que a natureza lhes fornecia, através da caça e de suas diversificadas plantações no quintal. A água, oriunda de uma pura nascente, também servia para a energia a vapor que sustentava toda a casa. Não possuíam aparelhos eletrônicos e, por assim ser, viviam uma vida simples, longe da cidade e perto da natureza. Dessa forma, Nicholas e Lúcia desfrutavam da existência saudáveis e felizes. Numa tarde morna de outono, ele apareceu e simplesmente bateu na porta deles. Renato era um homem alto e bem apresentável que, no portar de um belo sorriso, dizia ser o vendedor de livros. Já havia passado por toda a cidade e, como em muitas conversas, descobriu que havia aquela morada na floresta. Resolveu ir ver se conseguia vender seus últimos exemplares. Não gostariam de uns livros? Provem do conhecimento literário e terão consciência do bem e do mal. Serão mais inteligentes e logo evoluirão. Desculpe, amigo, mas apesar da sua bela e convincente propaganda bíblica para vender livros, nós aqui não vamos querer nada, não. Obrigado. Espere. É que eu estou com sede. Vocês podem me dar um copo d'água, por favor? Está bem, espere aqui. Nicholas foi em busca do copo d'água para o vendedor, que, sem permissão, foi devagar entrando na casa. A morada era toda de madeira e estava meio desarrumada com cheiro de mofo. Renato parecia investigar o lugar, olhando cada empoeirado móvel, estranhos objetos e cantos escuros. E você é quem? Opa, que susto. Desculpe, não foi minha intenção e... Nada, esquece isso. Bem, eu me chamo Renato. Estou vendendo livros e, por enquanto, esperando um copo d'água de seu esposo. Como você sabe que ele é meu esposo? É que... não sei, dedução. O homem veio com um copo d'água e o vendedor o bebeu lentamente, o qual, após isso, foi meio que se despedindo a contragosto, até que Lúcia apontou algo que a motivou num estridente grito. Ai, ele tem o poema O Corvo de Edgar Allan Poe! Ai, compra pra mim! Ela gosta de Edgar Allan Poe? É um dos escritores favoritos dela. Depois da compra, o vendedor saiu da casa e percebeu então que já havia escurecido. Passar pela floresta seria, além de assustador, também perigoso, pelas ameaças de ferozes animais que a mesma oferecia. Por esse motivo, o vendedor ficou na casa. Ali, na luz do lampião, várias e várias histórias foram contadas entre risos e sustos devido à ótima narração de Renato. Tudo estava bem e Nicholas foi ao banheiro. Com isso, o vendedor se aproximou de Lúcia e, pegando de leve em sua mão, lhe disse assustado. Me ouça, nada é o que parece. Eu sei que você gosta de mel com presunto. Assaltando a geladeira de madrugada para comer isso. Sei que Nicholas plantou morangos no quintal e que vocês dois estão passando por uma crise sexual no momento. Lúcia puxou sua mão bruscamente e, confusa, quis fugir. Mas Renato a impediu de modo singelo. A moça travou assim. Ele, como um anjo doce, queria ajudá-la em algo que nem a mulher sabia o que era. A moça imóvel ficou, e Nicholas voltou e, calmo, sentou-se ao lado dela. E Lúcia, confusa, voltou a ouvir as narrações feitas por Renato. Entretanto, escutava tudo sem emoção, pois estava preocupada. Seria Renato algum maluco? Como o homem sabia daquelas verdades? De fato, a mulher não se lembrava do passado com o marido.
Apenas se recordava de estar sempre com ele ali, na casa, e só isso. Estranho. As narrações prosseguiram até a hora do jantar. Lúcia foi à cozinha para fazer a comida. Assim, os dois ficaram na sala a conversar futilidades animadas e no meio de uma ou outra palavra jogada ao vento, Renato deu, em silêncio, um papelzinho dobrado na mão de Nicolas. O homem desdobrou o papelzinho e esse dizia: Sua mulher tem um amante. Se duvida, vá até o quarto onde vocês dormem e leia o diário dela que está dentro do criado mudo na primeira gaveta. Faça isso agora, eu a distraio na cozinha. Sem pensar, Nicolas correu ao quarto, abriu a gaveta e, surpreso por achar o diário, o pegou e começou a ler. Nele, achou confidências amorosas com um tal de Caio. Nos relatos íntimos com esse desconhecido, o marido traído sentiu um ódio sem igual e se pôs a chorar. Lá embaixo, Renato conversava com Lúcia. Que cheirinho bom. Está fazendo macarrão, né? O prato preferido de vocês dois. Para! Como sabe tanto sobre nós? Quem é você? Subitamente, o homem puxou a mulher pela cintura e a beijou de modo violento. Uma avalanche de lembranças veio na cabeça da moça. Ela na casa de Renato com seus pais, estudando com ele, namorando com ele, depois casando, alegrando-se em viagens e vivendo uma rotina com um desconhecido vendedor. Mas como? Como teve uma vida com aquele sujeito? Ainda agarrado à cintura, Renato falou: Você é minha esposa e não dele. Não entendo. Não entenda. Se finja de morta. Isto é, finja que nada aconteceu agora e depois explicarei tudo. Eles se soltaram e, indo à sala, encontraram Nicolas com uma cara perturbada de ódio. Lúcia, atuando na calmaria, convidou todos para o jantar. À mesa, um silêncio amedrontador tomava conta de tudo. A falsidade parecia ser o quarto convidado, e tão logo chegaria outro, a tragédia. Eles se olhavam com fúria. Renato então resolveu falar sobre livros. E à medida que o homem dizia algo, o casal se apunhalava pelos olhares a cada garfada que davam no macarrão até as suas bocas. O molho de tomate lembrava sangue. E no fim do jantar, Nicolas, sem nenhuma palavra dita, somente abriu um leve sorrisinho sem graça para todos e foi se deitar. Lúcia preparou a cama de Renato no sofá e tal homem ali também se deitou e dormiu. A mulher ficou na cozinha a pensar em toda aquela loucura que estava acontecendo. Permanecia confusa. Nada fazia sentido. Repentinamente, num ato de pura loucura, a moça ferveu água numa chaleira e com a mesma se dirigiu até o seu quarto. Aproximou-se de Nicolas, dormindo, e ameaçou derramar toda a água fervente da chaleira no ouvido do homem. Quando a primeira gota estava quase a cair sobre o rapaz, este abriu os olhos e, num rápido reflexo, se desviou da água quente a cair na cama. No chão pegou, debaixo da cama, seu machado de lenhador e tentou cortar a mulher. Lúcia se desviava do objeto cortante até que, com muita agilidade, saiu correndo para a floresta, tendo seu marido atrás. Renato, no sofá, dormia em sono profundo. Nada parecia o abalar. Na floresta, Lúcia, feito louca, corria de Nicolas que, sedenta em ódio pela traição, só pensava em matá-la, com belas e profundas machadadas. Ela então sumiu. O homem a procurou e procurou em cada árvore dali. Começou a chover forte e no temporal tudo piorou. De repente, a mulher saiu de trás de uma árvore e o atacou, acertando-o na cabeça com uma enorme pedra. Nicolas desabou numa poça de lama e imóvel ficou. Lúcia, em posse do machado, o olhava. Depois se aproximou do corpo, o analisou, mediu e não sentiu os pulsos.
não respirava e o coração parecia não mais bater. Lúcia, concluindo a morte do homem, pegou o seu machado maldito e correu chorando, voltando para casa. Lá, em sua residência, Renato a aguardava sentado no sofá. A mulher surgiu na porta onde, com os olhos lacrimejando de ódio e vingança, observava sua alma abatida a segurar firme um machado, querendo enfiar no crânio do vendedor. Ele então convidou a moça a sentar-se em uma poltrona à sua frente e, após isso ocorrer, o homem, rindo, indagou: Você não está entendendo nada do que está acontecendo, não é? Quem é você? Como sabe tudo sobre nós? Vamos, diga! Bem, antes de tudo, saiba que você é minha mulher. Somos casados há mais de 14 anos. Seu nome verdadeiro é Elisa. Mas como? Como que cheguei aqui? Sei lá! Calma, explicarei. Uma vez, após certa briga feia que tivemos, você foi ao cinema para arejar a cabeça. Na sessão em que estava só, havia um homem chamado Manuel Martins, que você conhece como Nicolas. Na tela do cinema rodava um filme de romance, onde um casal cujos respectivos nomes eram Nicolas e Lúcia viviam uma picante paixão. Esse casal habitava numa casa isolada na floresta, plantavam morangos, caçavam para comer, gostavam de macarronada. Houve uma traição revelada num diário e tudo mais que vocês vivem aqui aconteceu no filme. Como isso? Na sessão ao lado, um grupo de terroristas invadiu a sala e metralhou a todos, levando-os à morte. Quando se dirigiam para a sala que você estava, bateram de frente com a polícia. Começou um forte tiroteio. Quando tudo parecia sem saída para os terroristas, um deles ativou uma pequena bomba que explodiu, conduzindo todos aqueles malditos à morte. E o que tudo isso tem a ver comigo e com o pobre homem que eu matei? A bomba detonada ocasionou um forte pulso eletromagnético que esvaziou a mente de vocês dois. Assim, a única informação que havia era a cedida pelo filme. Vocês captaram tudo e, achando que tudo aquilo que estava na tela do cinema era real, saíram do cinema sendo Nicolas e Lúcia. Depois, incrivelmente, arrumaram essa casa e hoje vivem todo o enredo do filme aqui. E é isso. A mulher fechou os olhos. Conseguiu lembrar do cinema. Lembrou do filme e, consequentemente, todo o seu verdadeiro passado surgiu numa clareza mais limpa do que a chuva que caía lá fora. Elisa abraçou Renato e, aliviada, sorriu para o homem. Subitamente, outras lembranças lhe vieram à mente. Recordações de tapas, xingamentos e muitas outras agressões vindas do homem para a mulher. A moça lembrou que o ambiente entre eles era bem tóxico. Ela se afastou, mas ele violentamente a puxou de volta. Me larga! Você é minha. Solta ela! Vendo que o homem estava ainda vivo, a mulher ficou feliz. O sujeito pegou uma espingarda de trás da porta e apontou para Renato. Entendeu-se que Nicolas também ouviu a explicação do vendedor e lembrou-se de toda a sua vida fracassada e solitária. No centro da sala, entre os dois homens, a moça apenas perguntou: Como escapou? Eu pensei que eu tinha te matado. Tudo bem, me fingi de morto. É uma interessante estratégia do mundo animal para que as vítimas consigam escapar de seus predadores. Não sou predadora. Sei que não, porém também sei muito bem quem é. Apontando a espingarda para Renato, o homem ameaçou atirar. Oh, calma aí, amigão, que eu nem te conheço direito. Estou aqui pensando. Eu tinha uma vida de bosta, fracassada e solitária. Você, Lúcia, quando era Elisa, vivia no relacionamento nocivo onde esse jumento aí, ele lhe batia todo dia sem dó e nem piedade. Então por que não voltamos pro filme, sendo Nicolas e Lúcia novamente? Ah, isso é ridículo.
Vocês não podem viver uma fantasia. Então, amiga, o que prefere? Uma vida de mentira que pode ser de verdadeiro amor? Ou uma vida de verdade com amor de mentira? Em resumo, você deseja Nicolas e Lúcia? Ou Elisa e Manuel? Sem nem pensar, a mulher abriu um perfeito sorriso e respondeu: Com certeza, a primeira opção. Um tiro de espingarda saiu de Nicolas para Renato, que, sendo acertado, voou da sala para a cozinha. Lúcia, segurando ainda o machado e vendo o moribundo ao chão, falou: Sabe, Renato, você me maltratou muito. Machista! Me batia, me xingava e me agredia. Me colocava sempre para baixo e me fazia sentir um lixo. Você achava que eu era só um objeto. Pensou que podia fazer tudo comigo. Me via como um pedaço de carne só para ser usada e depois deixada de lado. Agora, você já era. Não. Por favor, Lúcia, não. Não me mata, não, eu imploro. Tudo que você é e toda lembrança que eu guardo sobre nós se resume em 2 palavras: nunca mais! A mulher abaixou violentamente o machado, que foi bem na cabeça de Renato, que, de olhos arregalados, estatelou-se morto entre os raios e trovões daquela noite tempestuosa. Na ensolarada manhã, enterrado Renato no belo jardim do quintal, Nicolas e Lúcia tomavam uma maravilhosa refeição matinal à base de mel, presuntos e morangos. Assim, como um perfeito casal, eles viviam suas vidas felizes através de uma sóbria fantasia que dava para a realidade o privilégio de continuar-se fingindo de morta. Ah, que bom que você chegou até aqui. Então, se gostou do conto, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho e deixe também nos comentários qual foi a sua impressão sobre essa história. Eu sou Dani Venâncio, esse é o canal A Hora do Conto e até o próximo conto.